para receber as salutares informações dele, para que a gente possa ajudar de forma desinteressada as nossas irmãs e nos ajudarmos. Pedindo para ele que se faça presente nessa noite de estudo em todos os momentos de nossa vida, para que dilate a nossa consciência, para que a gente possa verdadeiramente aprender e colocar em prática. Obrigada, Senhor, e fica conosco agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Boa noite aos amigos Dalva, Tereza, que chegou. Então, capítulo 44, aos amigos Boa noite que a chegaram todos. agora. Boa, Dalva. Quem tem um livro, né, virtual ou físico, é o mal-estar imprevisto do médium. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Mariane? Tá, né? Perfeitamente aqui, né? Então, vou ler aqui o capítulo. Agora em diante é curtíssimo, vocês vão ver doravante que André Luiz vai repetir, e há um porquê dele repetir muitas coisas depois desse. Bom, vamos lá. Mal-estar imprevisto do médium. Todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. O automóvel, comumente, sofre perturbações em determinados implementos a meio da viagem. Um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça. Na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir no médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Verificado o incidente, o companheiro ou a irmã necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade, recolhendo o amparo espiritual do ambiente. Quando o mal-estar não seja de molde, a se lhe aconselhar o recolhimento imediato em casa. Então vamos lá para depois fazer a avaliação e abrir para vocês. André Luiz faz como médico e um dirigente está montando, né? Então essa imagem que a gente tem é real. Ele está montando uma equipe mediúnica. Né? Então ele está sempre nesse processo de educando-nos. O capítulo doravante é a educação dos médios. Então ele está dizendo o quê? A pessoa pega um carro, o carro para no meio do caminho, fura o pneu, quebra uma peça em meio à viagem. Um tear, né? A máquina de tecelagem, pode quebrar uma peça, interrompendo Boa noite, Jesus. A tecelagem. Nada de obsessão. Por que é que André Luiz está citando isso? Mas isso é tão comum. A pessoa está lá, entra na mediúnica. Aí, de repente, estou lá sentado, um exemplo. Aí começa a sentir um mal-estar. O mais comum das pessoas dizerem, quando terminar a mediúnica, isso passa. Fica tranquilo. Não é a pessoa que está passando mal. Quem diz é o outro, do lado, que não está sentindo nada. Isso aí é coisa de... Não, diz assim, coisa de mediunidade. Quando terminar a mediúnica, fica tranquilo que você vai para casa na boa. Jailson, capítulo 44, não sei se você tem o livro, Jailson. É mal-estar imprevisto do médium, eu já li. Então, André Luiz está citando isso. O mal-estar no médium, né? Todos são médios, mas ele faz um destaque. O médium ostensivo ou o colaborador do passe, da doutrinação, sente um mal-estar. A maioria vai dizer, fica aí, permanece na reunião, que no fim, isso aí é coisa de espírito, coisa de mediunidade, no final isso passa. Ele está dizendo que não é bem assim. Então, o que é que ele aconselha? 2 tipos. Primeiro, na avaliação que a gente faz, quem tem que saber se é um mal-estar orgânico, emocional, psíquico ou espiritual, é quem está sentindo. Né? Então, o que é que se fosse comigo, eu dizia ao dirigente, Ferreira, estou me sentindo mal. Ferreira, você é médio extensivo. Ferreira, Mariane, fecha o ouvido. Eu estou com dor de barriga. Eu não estava assim não. Ferreira, você estava assim não, mas me deu agora. Como é que eu vou ficar nesse estado? É orgânico, então a pessoa fique, que é coisa de espírito. Fica, e você vai ver o que vai acontecer durante a reunião mediúnica. Fica lá, você vê. Então, o que é que ele diz aqui no primeiro aspecto? É a pessoa, do que eu entendo. Primeiro é quem está sofrendo mal-estar, que é imprevisto. Ele não está falando que é antes.
Porque senão Ferreira vai dizer, e por que é que você veio para a reunião? Já que você estava de diarreia. Mas Ferreira, é imprevisto, Ferreira. Eu não estava. O acarajé eu comi anteontem. O abará com pimenta foi 2 dias antes da mediúnica. Mas agora veio, o efeito bateu hoje. Quer dizer, foi imprevisto. Quer dizer, então esse é o primeiro ponto, orgânico. O segundo ponto que eu entendo, para abrir para vocês, é emocional. A pessoa lá tem uma crise emocional. Está passando por problemas em casa, desemprego, problema de convivência com os parentes da família. Então o estado emocional, suas emoções estão em desalinho. E quando ele chega naquele ambiente, ele se desestrutura porque ele está entre amigos, então ele começa a chorar, ele começa a botar para fora. Aconteceu isso comigo. Já começa a chorar, coisa. A pessoa, o dirigente é sensato, né? Não precisa esperar o guia interferir, como a gente já viu no capítulo 41. O grupo, que é amigo, Sérgio, você não tem condição hoje, sente na cadeira ao fundo, porque a gente já viu nas fotos que tem as cadeiras no fundo, né? O problema é que muitas salas não tem. As cadeiras no fundo, que é para os passistas, que é para a equipe de apoio, que eles chamam de sustentação, e os possíveis visitantes, convidados e permitidos pelo dirigente, pelo grupo e pela espiritualidade da casa. Então isso não é comum, mas deixa-se cadeira, porque quando se pede, avalia-se, pode se permitir uma visita de um grupo iniciante que quer ver como é que funciona a mediúnica, porque eles vão montar também. A gente já viu que isso é possível com André Luiz. Então, se é isso, eu vou para onde? Fora do círculo. Quando ele diz que é atividade. Saio da mesa, vou para as cadeiras do fundo, os guias não vão direcionar espírito para mim, porque eu sou médio ostensivo, tem 2 equipes, a equipe de cima não vai endereçar a entidade para mim, eu fora do círculo, porque senão é uma equipe que não tem responsabilidade, uma equipe espiritual, não é equipe, então a equipe não vai direcionar isso, fora do círculo, então fico fora, mas se é uma diarreia, se é uma dor de dente terrível, que é imprevisto, recolhimento imediato em casa, ou no hospital. Como é que a pessoa vai se concentrar, esvaziar a sua mente, quando eclodir uma dor de dente terrível, uma cefa? Como é que eu tenho com a cabeça explodindo de dor, para acalmar os meus ânimos, botar num ponto zero, nunca vai chegar a isso, acalmar o pensamento para sintonizar com outras ondas mentais em aflição. Se quem está aflito sou eu. Então isso é aconselhável. Rapaz, você está assim, vá para casa. Passe na farmácia, vá no posto de saúde, vá. E se for possível, um caso grave, o dirigente destaca alguém para levar o companheiro. Porque senão, imagine, eu sou um desencarnado, aí eu estou 5 anos com Tereza, eu vejo Tereza passando mal, eu deixo Tereza ir para casa andando, aí depois chega um desconhecido, eu chamo, seja bem-vindo, meu irmãozinho. Qual é a confiança que você vai passar numa pessoa assim? Quer dizer, então está tudo aqui. Vocês com a palavra aí. Se não quiser acrescentar. Mal-estar imprevisto. Vamos focar isso aí. Uma vez lá aconteceu. Chegou, né, uma do grupo mediúnico e aí começou a passar mal. E até então a gente não tinha percebido. Aí, como você falou, é o espírito, é o médium querendo dar passagem, tal e tal. Quando a gente foi ver, ela estava já toda molhada de suor e com mal-estar. A gente pegou ela, botou no carro e levou para casa. A pressão estava altíssima. Aí, isso era tão infarto, um derrame. Botou a pressão, mas é espírito, é o médico que está dando. E a gente, não, isso aqui não é não, ela não é assim. Meu marido colocou no carro e levamos ela para casa. Viu aí como vai a avaliação? A pessoa está ali, a pessoa tem que perguntar. Você estava assim. Se uma equipe treinada, peraí, que eu passo para você, eu tenho que saber, eu acho que isso é espiritual. Não, eu não acho. Eu tenho certeza que é, porque eu trabalho com intuição. Então, Ferreira, o dirigente, pergunta, Sérgio, o que você está sentindo é orgânico? É emocional? É espiritual? Rapaz, Ferreira, eu não estava assim, eu não cometi nenhum excesso orgânico, eu estou bem emocionalmente, é espiritual, vou ficar no círculo. Diga, Jesus. Com certeza. O que eu queria falar é o seguinte, aí vem aquela parte da preparação do médium, por exemplo, porque ele sabe que vai ter o trabalho na terça-feira, vamos dizer,
um dia antes, 2 dias antes, ele já tem que estar se preparando na alimentação, tudo certinho, porque se ele se alimentar desorganizado, se dependendo das consequências do espírito que foi encaminhado para ele, ou aqueles que não querem que ele vá, ele vai para a reunião, chega lá, por exemplo, ele vai para a reunião com uma mediúnica sem preocupação nenhuma, encheu a barriga de carne, encheu de tudo, não sei de que, comeu acarajé, fez aquela bagunça toda. Quando chega lá não precisa nem os espíritos fazer, ele mesmo já fez com ele mesmo. Mas como a gente já sabe que essa galera fica esperando só a oportunidade para poder se aproveitar, então isso aí é um prato cheio, diz, aquele dali a gente não vai ter nem esforço, ele mesmo se prejudicou sozinho, nós só vai empurrar ele no buraco onde ele mesmo foi. Então quando ele chega lá, está todo bombardeado, que não tá conseguindo movimentar as energias, porque está tudo bloqueado, aí ele dá só um empurrãozinho, daqui a pouco o camarada cai, é dor de barriga, é dor não sei aonde, é dor de cabeça, a pressão sobe. Então, por isso que no livro André Luiz ele fala o seguinte, você tem que ter preparo, você tem que estar sabendo que você tem compromisso, você não pode comer determinadas coisas, você não pode fazer determinadas coisas, porque os espíritos que você vai atender lá, os amigos espirituais traz para saber ali um pouquinho, retira, leva de novo, depois no dia que vai, eles traz cedo, fica ali observando o comportamento todo do médium. Quando o médium tem equilíbrio, a equipe até deixa o espírito lá, quando o médium não tem, eles ficam ali com ele um pouquinho, depois retira, leva embora. Então a gente viu que são 3 situações, Jailson ilustrou a terceira, então a gente já viu orgânico, é que você entende, orgânico, eu estou passando por uma coisa imprevista, diarreia, dor de dente, o que for. O infarto, pressão alta, Tereza citou. Eu sou um amigo Marcel, né? Levaram para Marcel uma vez, não foi no nosso centro. A pessoa estava surtando, era um surto psicótico. O Marcel conta muito isso, era ele, outro cara. E a pessoa dizendo que era espírito. O outro estava com surto, levou, foi para o hospital psiquiátrico tomar medicação. A pessoa tinha problema, estava com problemas psiquiátricos. O próprio integrante do grupo. Quer dizer, um grupo adestrado, como a gente está se adestrando, se qualificando, se educando. Então se pergunta a pessoa, eu estou passando mal. Eu achei fantástico o que a Tereza falou. Destacou alguém e levou de carro lá. Porque é aquilo, se é orgânico, eu não fico nem no círculo. Se é um mal-estar emocional, isso já aconteceu comigo, emocional, não tenho condições de dar passagem a ninguém. Na abertura eu falei, antes da prece. Como não tinha fiquei afastado, hoje eu vim só para receber as energias. Fica no ambiente aqui, em atividade, fora do círculo, recolhendo o amparo espiritual do ambiente. Uma equipe espiritual que se presume séria, ou seja, não vai delegar espíritos, porque nem toda equipe espiritual é séria, né? Porque a equipe espiritual só é séria conforme se o grupo for sério. Né? Tudo é lei de afinidade e sintonia. A equipe espiritual séria vai dizer, bom, se tinha espírito para se comunicar com o Sérgio, não vai ter. Vai se comunicar com Mariane, porque Mário Sérgio não tem condições psíquicas para se vincular a outro, porque emocionalmente ele está desestruturado. Por que ele fica? O médium é gente. Ó, quem não sabia aí, o médium colaborador é ser humano. Porque Kardec, a primeira definição que Kardec percebeu foi que o espírito é gente. Mas tem gente que acha que o médium é homem de ferro e mulher maravilha. Ele não adoece, não. Ele tem que estar lá. Aí começa a ficar aquelas dúvidas, aquelas pitadinhas, aquelas coisas. Ele acha que o integrante da mediúnica é o homem de ferro. Eu, doente, eu falo. Não aguento, não vou. Diga, Barreto. Você falando aí, eu estava aqui analisando. Tem realmente vários casos, várias nuances, né? Porque justamente essa preparação nossa é importante, porque eu já presenciei pessoas de mediúnica achar que tudo que sente de mal é espírito. E eu dizia, às vezes eu dizia assim que tinha que fazer uma avaliação para ver. As pessoas me achavam que eu estava
falando uma coisa, não tinha conhecimento, e não era nem pelo conhecimento, é pelo sintoma, que nem tudo que a gente sente realmente, como você falou de grande propriedade aí, é espírito. E realmente é preciso esse estudo, como também tem determinadas coisas que a gente percebe que é do espírito, né? Por exemplo, mas tem que fazer, é necessário isso que nós estamos fazendo aqui, para poder a gente saber distinguir o que é de espiritual e o que é da parte história do nosso corpo, né? Você realmente é isso mesmo. É preciso fazer uma avaliação e ter um cuidado de ter um colega, né? Que às vezes o colega sente, mas fica com vergonha, assim, para sair por causa dos comentários, né? E aí a gente perceber e dar esse socorro ao colega, né? É isso que você pegou a chave aí. Eu tinha anotado aqui. André Luiz está fazendo isso porque afastar os comentários. Porque André Luiz, assim como nós, embora desencarnado, ele é gente. E ele não é nenhum espírito puro. Ele está sob a coordenação de 13 entidades puras para fazer as 14 obras. Então, como ele é gente como a gente, espírito imperfeito, ele sabe que tem comentário, que tem isso, que tem aquilo outro. Para ali, 10 anos de centro, se sentiu mal e foi para casa, falou com o dirigente, foi para casa. Ele não podia ficar? Será que ele não sabe que isso é coisa de espírito? Aí a pessoa tem a pressão alta ou morre lá dentro. Aí a pressão lá dentro, eu queria saber quem é que vai responsabilizar. Sabe quem é que vai se responsabilizar? O dirigente do centro. A pessoa desencarna lá dentro. Tem caso, vá na Federação Espírita, pesquise lá, na Federação. Na hora todo mundo, olha Mariane, ó, quem é que está no assinado lá? Presidente, hein, Tereza? Quem é que está lá? Vice. É esse que vão ser responsabilizados na lei. A pessoa morreu por falta de socorro. Sérgio, deixa eu te contar, coisa feita no atendimento fraterno, mas também atendimento fraterno faz parte de mediúnica. Eu fui atender uma pessoa e ela estava com problema, se sentindo mal, um problema visual, e ela se sentindo mal. Eu cheguei e disse a ela, não, eu não vou lhe fazer o atendimento, você vai agora diretamente na emergência, porque isso não é normal. Você sabe o que aconteceu? Ela estava com problema sério na visão e teve que ir direto, o médico teve que levar ela diretamente para o HGE. Imagine. Outro exemplo aí. Quer dizer, se a pessoa não está bem intuída, por isso que a André falou para mim, a primeira ferramenta de qualquer integrante é escuta e intuição. Ô Mário, deixa eu falar. Só tem a ver, mas vou abordar aqui outro segmento, é de mediúnica, não é? E aí a médium passando mal, todo mundo dizendo que ela estava incorporada passando mal. E é o santo que ela está incorporada. Resultado, ela está hoje, já tem 8 anos numa cama. 8 anos. Coitada, que transe de 8 anos. 8 anos, tá lá ainda. Não fala, vegetando na cama. E todo mundo, ninguém dando socorro, que era o médico que estava ali incorporando. Então é com muita atenção isso. E ela dando um AVC, né? Foi, estava dando AVC, falou certo. Então, meus amigos, é isso aí. André Luiz está educando toda a equipe que vai trabalhar com ele. E não é, aqui é o laboratório. A mediúnica é um laboratório. Esse laboratório está ficando afiado, viu? É um laboratório. Passa para o outro, como é que é? Alguém quer falar? Passa para o 45? Por mim passa. Explicou já tudo. Aqui ele vai repetir novamente, né? Então eu peguei aqui, ele está pegando isso de Aristóteles. Aristóteles dizia que se adquire virtude repetindo a prática constante até formar um hábito, criado no piloto automático. André Luiz quer o quê? Ele quer que quando o doente entrar na mediúnica, ou seja, o desencarnado, Tereza, eu, Barreto, cada um na sua função, não precisa ficar, e agora eu faço o quê? Eu li aquilo em um livro, eu faço isso. Não. Ele quer que a gente haja no piloto automático. É por isso que ele repete. Ele vai repetir tudo aquilo que a gente já falou. Vamos ver. Educação mediúnica 1. Evite o médium as posições de desmazelo
na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio, e controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos e a enunciação de palavras torpes. Não esqueçam, os medianeiros, que o recinto empregado nos serviços da desobsessão é comparável à intimidade respeitável de um hospital. Então, tudo isso que a gente já estudou nos capítulos anteriores, ele vai pegar 5 capítulos, vai repetir tudo de novo, para depois dizer assim: olha, Maria Antônia, você leu, repeti. E se você não aprendeu, não é possível, porque eu repeti o capítulo de novo. Novamente, posição de desmazelo. Na foto tem um homem segurando o cabelo, dando risada aqui. Quer dizer, aí você vai ter outras coisas aqui, outras fotos. A pessoa lá com as pernas esticadas na frente, as pernas... Quer dizer, ele está falando postura. É como se fosse um pai dizendo assim: isso não é posição. Você vai para uma reunião de trabalho, você não vai com as calças rasgadas, como você usa na festa, vestidos curtos, se for menina, como você vai para uma festa, se você gosta de vestido curto. Você está indo para a empresa, você está indo para uma reunião de empresa, você trabalha numa equipe hospitalar. Como é que você vai cheio de perfume? Como é que você vai cheio de brinco, cheio de coisa, e fazendo postura, com grito, com palavrão, dentro de uma sala de cirurgia? Então vamos pegar sempre esse contexto. O André Luiz é médico. Ele está orientando a gente naquilo que ele conhece, que é o trato da sala cirúrgica, onde ele foi 25 anos, no Rio de Janeiro. Então ele está dizendo, aquilo não é local de brincadeira, de palavra torpe, de posição de desmazelo, porque tem um doente, criatura, tem um doente na maca ali, sofrendo dores. Como é que vai ficar? Controle suas expressões verbais. Então ele está falando diretamente para o médium, como meu enfermeiro. Ele está dizendo que o médium tem o dever de conter, recurso de contenção, como a gente já viu, os excessos daquilo ali. Então, eu anotei isso aí. Ele está criando o quê? Um padrão psíquico. Porque virtude, todos os 5 capítulos ele vai dizer, se adquire na prática constante, até se formar um hábito. Ele quer que a equipe, eu peguei de outras obras dele, a equipe haja no automático. O automático é quando o cérebro aprende algo e identifica um padrão. Ele começa a executar essas ações com menos esforço. Há um livro fantástico sobre isso. Meu filho me leu e me deu, O Poder do Hábito. Eu estou estudando, né? Charles Duhigg, meu filho leu, passou para mim, agora eu estou lendo. Então, baseado em pesquisa, se age no padrão psíquico. Então, André Luiz quer fazer o quê? Ele quer dizer assim, ó, quando um guia espiritual, quando um benfeitor, um anjo guardião, disser assim, ó, eu estou com alguém sofrendo, você pode me ajudar, André Luiz? Aí o guia pergunta, qual o padrão psíquico espiritual da sua equipe de trabalho? Ferreira, vou bater com você. É isso que ele está dizendo. Quando alguém chegar no centro, digamos, todo mundo aqui fosse da equipe encarnada de André Luiz, mentor. Quando alguém pede um socorro a ele, no nosso caso, seu Nascimento, pode ser Bezerra de Menezes, aí ele vai perguntar qual o padrão psíquico do seu grupo, psíquico espiritual, psíquico individual, e que forma o todo o coletivo. Rapaz, não leve não, porque esse aí, o meu grupo não tem padrão ainda para isso não. Eles são desmazelados, brincam muito. É isso que ele quer estabelecer um padrão. Comenta aí que Ivan tá me ligando, acho que ele não encontrou. Pode abrir para comentário, ele não encontrou o link, eu vou passar aqui. Tá aberto aí para comentário. Vocês compreenderam bem? O que é esse prêmio? Isso já foi repetido a beça. Ele está repetindo de novo. Realmente o preparo a gente tem que ter um cuidado, um zelo no vestir, porque é um local que a gente não pode chamar atenção. A gente está lidando tanto com o masculino como com o feminino. E ali nós estamos em um trabalho, que é um trabalho que a gente tem que estar preparado para se voltar todo para o trabalho. Né? E o trabalho requer educação, requer modos. Outra coisa muito importante
é o silêncio dentro de uma sala, né? O respeito com aqueles irmãos que sofredores que estão ali, porque nós não estamos ali só para fazer o trabalho, a gente também está ali para educar aquele irmão, né? Então, se a gente quer um retorno, um bom retorno do trabalho, um desenvolvimento do trabalho melhor, a gente tem que ter todo esse zelo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Aprendendo para se preparar, não só espiritualmente, mas também no preparo no geral, né? No todo, né? Porque o trabalho não é só uma parte, é um todo, né? Mariane trabalha em hospital, né? Eu trabalhei pouco tempo no Hospital Aliança, era escriturário, mas eu me recordo do tempo, as pessoas diziam assim, eu gosto de trabalhar com a equipe do médico tal, porque é uma equipe séria. Não dizia para os clientes, né? Porque as pessoas diziam entre si nos bastidores, rapaz, aquele médico, ele chega assim mesmo, com bafo de álcool. Eu via lá, quando eu era escriturário, chega de segunda-feira mesmo, doutor fulano, só chega álcool puro. Eu não sei como é que ele faz cirurgia. Eu não gosto de trabalhar com ele, as enfermeiras diziam, os técnicos. Eu gosto de trabalhar com a equipe tal, do doutor tal. André Luiz está formando uma equipe aqui, treinando-nos para que as pessoas, quando dizem assim, eu estou com um sofredor aí. Quando bater na porta do centro, se fosse André Luiz, o nosso dirigente, quando chegar, eu trouxe porque eu sei o padrão psíquico, espiritual da sua equipe. Rapaz, mas ele é um sofredor terrível. 30, 40, 100 anos, 200 anos nas sombras. Mas eu sei que a sua equipe pode ajudar ele. Rapaz, isso aí, a Mano vai dizer que é de 20 anos para cima. No livro Pensamento e Vida. Ele vai dizer para conseguir esse padrão que André Luiz está treinando aqui. Lembrar que é um hospital mesmo, não é? Onde quer o respeito, o silêncio, tudo em um hospital. Então, quando que você chega em uma sala mediúnica, tem que chegar com educação, com bons modos, sem falação, né? Elas falando alto. Lembrando que tem doentes ali. E chegando, né, mais doentes que precisam ser socorridos. Então é conversa, o ambiente desnecessário. E como você falou aí, é assim mesmo, Mário. Eu trabalhei no hospital, trabalhei no português, e a equipe de tal médico, olha, tratem de fazer a bioquímica, trate de fazer o exame aí, viu? Porque se tiver alguma falha aí, ele tá aí no corredor vindo para cá. Já está chegando, todo mundo tinha medo, porque o paciente dele tinha que bater certo os exames, senão ele criava problema. Tem equipe aí, né, Tereza, que você encontra gás dentro, resto de medicação dentro da barriga do paciente. Mariane está no hospital, diga, Mari. Não, Mário, eu estou de laboratório, na verdade, mas assim, quando você ainda estava no capítulo 44, eu pensei em entrar para falar, depois eu falei, não, deixa eu segurar um pouquinho, porque eu achei que seria muito ousado da minha parte, porque eu não tinha esse estudo, eu não tinha o estudo desse livro, e quando eu participava da mediúnica, eu tinha esse sentimento, e agora melhor ainda com estudo, mas eu já tinha esse sentimento que eu me preparava para a mediúnica como se eu estivesse indo para uma cirurgia, mas não no sentido de estar em silêncio, de estar receptiva, de estar em oração, do cuidado com o corpo, com o alimento, com os meus pensamentos. Era esse cuidado mesmo que eu tinha, assim, eu não ficava tensa, mas eu ficava bem introspectiva. E sempre quando eu saía mais ainda, né? A gente tem os comentários depois, que a gente vai fazer aquela conversa depois, mas eu sempre ficava muito introspectiva, porque como a Tereza falou, a gente vai para ajudar, né? E para ser ajudado. Então eu ficava tão impactada com a comunicação, como as pessoas, como os nossos irmãos chegavam tão doentes, como a gente também, né, que a gente sabe que nós estamos aqui também, doentes em escola, em graus diferentes, mas chegavam tão doentes que eu falava, meu Deus, e eu tenho muito essa preocupação,
ele não dormiu e acordou desse jeito, né? Foi uma construção. E o que eu estou construindo para que eu não chegue do lado espiritual dessa forma, qual a bagagem que eu vou levar? Então, isso me deixava realmente num nível de respeito muito grande, como eu tenho até hoje. É isso aí. E o livro, Mário, desculpa te interromper, meu filho também está lendo esse livro, eu vou ler também, é o poder do hábito, né? O Poder do Hábito. Excelente. Ele está encantado com esse livro. Esse livro é um livro já antigo, mas de muitas pesquisas. Então, é o que André Luiz está incutindo, está criando em nós um hábito, porque o hábito, ou seja, Jailson, quando entra no carro dele, vocês têm carro também, ele não pensa, eu vou passar a primeira agora, vou passar a segunda daqui a pouco, a terceira, ele já faz tudo no automático. Ou seja, faz tudo no automático, criou um hábito, um padrão psíquico, e você entra no carro com Jailson, com Ferreira, com Barreto, você confia, então ele já faz, já pega na marcha, sem olhar para a marcha, sem aquilo ali. André Luiz está querendo isso aí, entrou um doente, Jailson sabe o que vai fazer na função dele. Eu, como médico, tenho que saber o que fazer. Cada um sabe. Ainda tem mais, você tem que dividir por você e pelo outro. A mesma coisa é a sala médica, né? Quer dizer, você cria ele está criando um padrão, mas o importante é isso, que no livro você vai ver muito isso, Marina, essa formação de um padrão psíquico. E você pode pegar o livro do Mensageiro para acrescentar o que minha fala. Quando o benfeitor fica no centro, os anjos guardiães do bairro do Rio de Janeiro, de noite, de madrugada, levam seus pupilos para o centro espírita da região. Atenda ele aqui, meu irmão. E vai ter na seleção, ele não tem condição de entrar, esse já tem, esse não tem. Não, eu trouxe porque eu sei que o senhor atende, daquele grupo seu, o senhor pode atender. Então é isso que Tereza falou, que eu falei. Tem grupo aí, tem equipe de médico que você não vai indicar para ninguém, porque o médico esquece até as gases dentro da barriga dos outros. Como é que você vai indicar? Então você vai dizer, não, eu trouxe porque eu conheço. Aí chega lá, o guia diz, pode trazer, que o guia não vai fazer isso, que o guia sabe, né? Então por isso que André, aí quando chega lá, tá eu... E aí, Jailson, Bahia e Vitória, e Ferreira fala, quer dizer, o outro sem silêncio nenhum, dando gargalhada naquela coisa, e o doente tudo olhando a gente. Aí o guia vai, o outro que trouxe pro guia, pera, esse é o padrão do grupo aí, ó? Esse padrão aí, não dá para atender o irmão que eu trouxe. Porque esse padrão de vocês, ó, tá lá embaixo. Por isso que a Mano coloca 20 anos, uma média, pra gente conseguir internalizar. Você vê que até o horário, a gente tem que ter o cuidado, porque o horário é um horário que a gente tem que entrar, porque para se harmonizar, mesmo que a gente tenha um atraso na rua e chegue no local, a mediúnica, saiba que a mediúnica já começou. Quantas vezes a gente chega na mediúnica e vê que já fechou, por exemplo, já fechou a porta? Acabou, porque ali, até isso a gente vai atrapalhar, né? Ele fica do lado de fora fazendo uma vibração, orando, mas eu tenho a certeza que não tem condições mais para não atrapalhar, porque aqui já foi todo um preparo, né? Até isso, né? É isso. Diga, Jesus. O que eu queria falar, Sérgio, é a respeito do estudo. Por exemplo, se todos os grupos tivessem esse conhecimento de responsabilidade de que cada um tem com o trabalho, rapaz, seria uma maravilha. Não estou falando de mim, que levei um tempão sem saber, frequentava, trabalhava na mediúnica, fazia tudo, mas esse conhecimento de responsabilidade, de comportamento, de tudo, eu acredito que ainda hoje está defasado, viu? Tem muitos que vai, que nem eu ia. Por exemplo, hoje a gente tem um comportamento de conhecimento diferente. Até quando a gente sabe, por exemplo, vai ter reunião amanhã, o comportamento da gente hoje, o conhecimento já obriga que a gente já tem um comportamento diferente, já tem uma mudança, já tem tudo. Mas isso é o estudo, é o tempo, porque esse livro não foi escrito depois da pandemia, isso aí tem muito tempo. Isso aí é lido direto nos centros. Mas só que não são ensinados como deveria ser, vamos dizer assim. 57 anos o livro tem. É isso.
E hoje, quer dizer, para nós está estudando isso aí com uma coisa diferente. Esse estudo aí, para mim, é uma coisa diferente. Não está estudando o livro. Está se baseando no livro para estudar o comportamento do médio, do trabalhador, que está sendo diferente o estudo. Quer dizer, muitos estudam os livros, comentam os livros e esquecem o trabalhador. Esquece a pessoa que é mais importante. E hoje, na minha visão, a gente está estudando o comportamento do médio, do trabalhador, como ele deve se comportar, como deve agir, como é que acontece 2 dias antes das reuniões com ele, como é que a espiritualidade faz a organização dos trabalhos. Quer dizer, para mim, isso daí está sendo um meio diferente. Não estou dizendo que o estudo é diferente, mas estou dizendo que o comportamento do estudo está indo, na minha opinião, para o lugar certo, que quem tem que aprender o comportamento é o médio, é o trabalhador. Como ele deve se comportar, como é que deve acontecer na reunião, o que é que ele tem que estar pensando sobre a reunião. Quando ele está em casa, que um dia antes, ou coisa que ele começa a sentir algo diferente, ele já tem que estar se conectando, dizendo, olha, isso daí eu tenho certeza que é alguma coisa da reunião, eu tenho que me preparar, já tem que estar tudo, ele se conscientizando do comportamento que ele tem que ter sobre aquele trabalho e a responsabilidade. Porque acredito que ainda hoje tem vários que vai para o ir. Eu vou para a mediúnica. Vai assim, que eu já fui muitas vezes, não estou criticando ninguém, estou falando de mim. E já fui muitas vezes assim, vou para o trabalho, assim, achando que lá qualquer um trabalho é diferente. Eu vou para o trabalho lá, vou frequentar lá, mas sem conhecer os bastidores do trabalho, vamos dizer assim. Seriedade, né? Nós tivemos, Jair, a teoria. Estamos aqui agora tendo uma prática da sala mediúnica. Exatamente. Veja que quando eu vinha do trabalho, né, eu já tinha lido essa obra, e aí eu tive a inspiração, não estava nem pensando nada disso, aí querendo aprender como é que fazia a live, aí meu amigo está me ensinando para botar as coisas do raio de luz, para não ficar parado o raio de luz tanto tempo. Aí veio a proposta de estudar esse livro das obsessão. Só que falei assim, aí veio assim, não coloque no raio de luz, coloque sem centro. No ônibus, na Estrada Velha do aeroporto, descendo para a Curva da Morte, nunca esqueço. Eu não estava com livro nenhum no coisa, sabia que tinha um livro em casa, tem umas obras todas André Luiz, estudadas, aí fui pegar, e está sendo tão bom para mim, porque já li e não compreendi a época, não tinha padrão para compreender, e agora estou compreendendo com a ajuda de todos. Vou ler aqui o 46, que é mais uma repetição de tudo aquilo que a gente já falou, mas André Luiz vai repetir, para dizer que não me avisou. Educação mediúnica doido. Para quando chegar na sala dele, que ele for dirigente, é aquele médico lá da equipe de Tereza, depois não diga que eu não lhe avisei, viu? Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem ao ponto de derrubar móveis ou quaisquer objetos, tumultuando o ambiente. Lembrem-se de que não se encontram a revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa e resguardarão as forças de todos os médios em serviço para que se desempenhem com limpeza e dignidade das obrigações que lhe assistem. A palavra é suave, filosófica, mas é direta. Ele está dizendo, depois não diga que eu não lhe avisei. Mas eu sou sonambúlico, eu sou isso. Aí o médico pegou a cadeira e jogou para cima. Não, você não está à revelia das manifestações. Há benfeitores que resguardam. O espírito entrou, não vou sair, entrei porque eu quis. Não, os benfeitores estão sustentando a harmonia, não é da reunião não, é da casa espírita. Só entra quem autoriza, sustentando a harmonia da casa. Estão resguardando as forças dos médios, dos integrantes. Estão resguardando a nossa força.
E como é que você derrubou? Quem derrubou foi um descontrole, uma deseducação, já que o título é educação. Você não está bem educado, mediunicamente. Aí o médium se aluga. Aí pronto. Aí que o problema, isso não é avaliação, se alguém disser, não, isso aí é a sua parte. Ah, mas saiu 3, 4 palavrões, o espírito que acha, não tem um espírito na hora do agressor, que ele não queira dizer que o pai a mãe de Maria Antônia é careca e o pai é cabeludo. Eles querem dizer isso. Agora, dizer os palavrões é a coisa antiga mesmo. O médium filtra e não deixa passar. Ele diz, ele odeia, mas não vai soltar o palavrão. Aí diz o palavrão, aí depois joga a culpa pro espírito. Tudo é culpa do espírito. E aí? Repetiu, né? Diga, Barreto. Maria, é isso mesmo. Porque nós já passamos por isso, não já passamos? Já. Foi um descontrole, desarmonizou, desmontou todo o trabalho, todo mundo se desequilibrou. E a pessoa, às vezes, a gente atribui tudo aquilo que a gente é nosso ao espírito. E não é por aí. É a mesma coisa que dizem assim, porque eu vim andando e trouxe um irmãozinho, veio comigo. Como é que, eu sempre tinha na minha cabeça, como é que pode? Se dizem que a mediúnica está toda sustentada pelo um grupo espiritual, que é o mentor da casa, Barreto, isso aí eu compreendo, eu entendi o que você quer falar. É como, às vezes, a pessoa, eu fui entrando no centro, ele estava na porta e entrou. É a falta ainda do estudo da pessoa que diz isso. O que ele pode dizer assim, rapaz, o espírito me acompanhou? Sim, a gente já viu. Às vezes ele está sintonizado 1 dia, 2 dias, 3 dias antes. Sintonizado, não está dentro da casa do integrante. Mas ele está, de noite, de madrugada, é feito o trabalho, onde se conjugam técnicos espirituais, vão conjugar as ondas mentais do espírito com o do médium, leva ele para o centro. Aí quando ele chega, ele já está tão sintonizado 2, 3 dias antes, que ele disse, eu trouxe um espírito, sim, trouxe. Agora dizer que ele, como o Barreto falou, estava na porta. Aí eu passei, estava na porta, eu entrei, você entrou. Não funciona assim. A espiritualidade superior só trabalha com planejamento. Então, o Barreto está certo. Eles planejam antes. Eles não improvisam. Ivan está ouvindo aí? Ivan é nosso, alguém que gosta muito de trabalhar com planejamento. Deixa eu terminar aqui. E aí o espírito chega e fez isso, fez aquele alvoroço dentro da mediúnica. O médium se desequilibrou por causa do espírito, não. O médium se desequilibrou por causa da falta de educação mediúnica. Cadê até o próprio do lado, todos nós temos que ter educação para entrar dentro de uma sala mediúnica. Não é só os médicos, também os atendentes. Tem que ter educação, porque o modo de afastar uma cadeira, porque tudo isso atrapalha a reunião, não é isso? Com certeza. O outro também é curtinho, Jefferson. Deixa eu ler lá o que você fala. Aí você fala, aproveita e fala logo, que o outro é um parágrafo só, até me perdi aqui, peraí. Aí você fala, é o 3, Educação Mediúnica 3. Atitude positivamente desaconselhada é a de permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. Só isso. Ele reforça uma página, só isso. Diga, gente. Não, eu queria acrescentar o que Conceição falou a respeito do médico que fala. O espírito me acompanhou, quando eu entrei, ele entrou. O médico já estava desequilibrado e esse espírito já estava na cola dele, era tempo já, rapaz, porque o médico que é equilibrado, o espírito não acompanha ele assim. Pode até acompanhar. Pausa. Oi? Você usou uma palavra aí que não tem nada a ver. Desequilibra. Você vai ver o desequilíbrio do médium. Você já conhece o desequilíbrio do médium? Isso aí não acontece dentro da reunião mediúnica que a gente está vendo. Mas se o espírito acompanha ele, já isso. Digamos, se eu estou 3 dias antes
como a gente já viu, você reforçou. Aí eu entro com aquele mal-estar. Estou sentindo um mal-estar um dia antes. Olha o que ele falou antes, o mal-estar. Aí eu chego para Ferreira, o dirigente Ferreira, eu sei que está em sintonia comigo algum irmão que está me provocando um mal-estar 2 dias antes na mediúnica. 2 dias antes. Aí é um médio educado, já avisou, até se quiser avisar o dirigente, que ele sabe que não é um mal orgânico, o próprio coisa, não é um mal emocional, não é um mal psíquico, é um mal imprevisto, é um mal espiritual, mal entre aspas, né? Pela sintonia, pela presença psíquica do irmão. Quando dá comunicação, passou mal. Então ele não está em desequilíbrio. O que Conceição Barreto fala é o seguinte: é quando a pessoa é um desconhecimento. Você usou temas, a palavra não é desequilíbrio, é desconhecimento, falta de estudo. Eu estava na porta, ele entrou comigo. Mas o que eu falei não é isso não, pai. O que você falou aí, que Conceição falou, do espírito que fica ligado ao médio 2, 3 dias, isso aí eu sei, tranquilo. O que eu quis falar é o seguinte: talvez eu falei a palavra, talvez não foi muito correto o desequilíbrio, mas falta de conhecimento mesmo, por exemplo. Porque o médico que tem conhecimento e tem como é que se diz, equilíbrio, ele sabe que o espírito não vai chegar assim de uma hora para outra e se aproximar dele, porque ele tem proteção. Aí ele, por exemplo, o que eu quis dizer, o médico que fala isso, quando eu falei desequilíbrio, porque o espírito está esperando na porta, tantos vai entrar, só vai entrar com ele, só vai escolher ele, não vai entrar tanta pessoa, quer dizer, o campo vai entrando um e ele quer dizer, eu entrei, ele achou que eu sou mais bonito que os outros, para me acompanhar e entrar comigo. Então, o que eu quis dizer, talvez não foi... Aqui a maioria é médio extensivo, viu, Barbudo? A gente junta e pega você lá fora, viu? Além da gente é desequilibrado, junta Carmen, Mariana, tira vou sua transferir, peraí, deixa eu completar o meu raciocínio. Vou transferir a palavra do desequilíbrio para como é que diz, perturbação psicológica, porque... A gente vai pegar você, vai pensar que você vai... Porque falar que entrou no centro e o espírito já estava na porta, entrou no centro. Eu só queria lembrar o seguinte, que até na entrada, na porta do centro, existe todo um sistema de segurança, de espíritos que já aguardam desde a entrada. E na sala mesmo, mediúnica, existem também equipamentos de limpeza energética e de proteção. Então, são muitos equipamentos até que a gente nem conhece. Com certeza. Mas que são equipamentos que faz a limpeza do ambiente, garante para impedir qualquer tipo de, digamos assim, de infiltração que não está sendo permitido, porque todas as entidades que ali adentro são com autorização do mundo maior. Então, ela pode estar desajustada ou desequilibrada, essas entidades, mas elas são, se elas estão ali, elas são permitidas para se tratar. Então, uma coisa não corre solta, não. Como diz o ditado, desorganizados somos nós, mas o mundo espiritual é muito organizado. É que Ivan quer falar, ele abriu primeiro, Bahia. Ivan quer falar. Diga, Ivan. Tem vários microfones abertos, Ivan? tá dando interferência. Por quem tá falando? Maria Antônia, Ivan? Tem vários, tem 4 microfones abertos. Tem 2 falando. Tem vários microfones abertos, aí tá dando interferência. Não, mas não tem problema, não tá atrapalhando demais a gente, não. Diga, Ivan. Fica tranquilo, Maria. Passamos de conta que devemos tomar como exemplo um hospital onde tudo é devidamente preparado, cirurgias, curativos, certo? E aí me chega uma pessoa no estado deplorável para poder ser atendido de imediato. E aí, uma urgência.
aquela urgência mesmo que bota todo o pessoal do hospital em movimento, segurança, entendeu? Porteiro, entendeu? Aquela agonia. E aí, pode É isso. A equipe, a Ivan lembrou bem, mas só entra um acompanhante, não entra dois. Meu filho já ficou na UTI quando ela tinha 5 meses. O Ed não entrava, ou eu entro, o vigilante não deixa entrar. Quer dizer, se na Terra tá assim, o mundo espiritual é revelia? Diga, Tereza, agora, o Barreto, quem ia falar agora? Tereza ou Barreto? Que abriu o microfone. Eu não. Então vou ler a outra aqui. É curtinha também. É tudo repetindo, né? Aqui é 48 capítulo. Educação mediúnica 4. Dever inadiável impedir que os manifestantes doentes subvertam a ordem com pancadas e ruídos que os médios psicofônicos conseguem facilmente frustrar. Eu não vou nem comentar isso, porque ele está reforçando novamente que é os recursos de contenção que devem começar quando já o trânsito se estabelece a partir do médium. Ele está repetindo. Agora vamos aqui para a final, para a gente comentar essa e acabar o nosso estudo da noite, que é o 5, Educação Mediúnica 5. Essa é um pouco mais longa. Os médios psicofônicos evitem a todo custo, em qualquer período da reunião, vergar a cabeça sobre os braços. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia ensejo a fácil hipnose por parte de enfermos desencarnados. Veja como o cuidado de André Luiz, a postura, aquela postura. Quer dizer, a pessoa vai lá e... Eu já vi isso. Tá lá mesmo, antes de começar a prece, o outro tá assim, a reunião começando. E é o detalhe. Quer dizer, imagine, tem uma pessoa para fazer uma cirurgia na sala de cirurgia. Aí você contrata um enfermeiro, a equipe tem um enfermeiro, o enfermeiro está assim, debruçado na maca do paciente. Quer dizer, isso aqui é uma verdadeira falta de educação, né? Doméstica, moral, seja lá como a gente chame. O outro não tem educação. Então ele diz o quê? Favorece o sono, um ambiente de luz e coisas. Ambiente geralmente fechado. Você coloca aquilo ali, favorece o sono. E favorecer o sono, porque ele está lançando isso, que ele já falou antes. Ao dormir, ao favorecer o sono, desarticula a cooperação mental ativa, seja do médium, seja de qualquer colaborador. Por isso que ele falou antes, médium ou colaborador. Aí você pega o doutrinador, ele está com cima na mesa, o passista no fundo, favorece o sono, ele tem que estar com a mente ativa. Aí depois o dirigente pergunta na avaliação: eu percebi que você estava debruçado, eu olhei, precisei de sua ajuda, olhei para você, tive que me levantar e bater no seu braço para você olhar para mim, para você levantar e aplicar um passe. Ah, mas eu estava desdobrado, eu estava isso, eu estava assim, não, eu estava dormindo mesmo, eu vi, né? Agora eu estava recebendo o Morfeu, né? O espírito do sono, né? Agora está com essa desculpa para mim. Isso, eu precisava da sua cooperação mental. Você não é médico de sustentação? Você não sustenta com o seu ectoplasma a reunião? Porque na hora que o dirigente fala assim, o doutrinador fala para o espírito: veja, meu irmão, veja, sua mãe está aqui. Ele não consegue ver a mãe dele. Está no livro Libertação, a reunião mediúnica no mundo espiritual. Aí o mentor da reunião fala assim: André Luiz, ele não consegue ver. Dirija a reunião, você é meu assistente, e eu vou oferecer os meus fluidos, e vou recolher fluidos ectoplásmicos para que o espírito Matilde possa se materializar para o filho Gregório, porque ela não tem condição de ver. O doutrinador está dizendo veja, mas ele não vê. Então ele precisa da cooperação mental ativa. Aí o que coopera está dormindo, depois vai dizer que está desdobrado, na cimelindra com o dirigente. E aí facilita a hipnose. Ele fecha dizendo isso, que a sugestão psíquica, a intuição psíquica por parte de enfermos desencarnados no ambiente. Ou seja, aqueles que estão ali, que não querem ser atendidos, e o Espírito Filomeno fala, o doutrinador tem que cuidar do doente, que não quer, tem muitos que não querem ser, nem se acham doentes. Aí aproveita que aquele está com sono, se expande do corpo, aí quando levanta, começa a lançar as ideias, né, Ferreira? Ó, Ferreira não gosta de você.
na avaliação, ele vai pegar em seu pé. Quando chega na avaliação, ele vai tomar aquela ideia como dele. Por que você não gosta de mim, Ferreira? Porque você só pega no meu pé. Eu descansei meu braço na mesa, cara. Mas você insiste em pegar em meu pé. Acabou o grupo. Não era nem equipe. Você chegou nessa equipe, era um grupo de outro grupo. Aqueles que não gostam, que vão se apoiar com ele, contra a Ferreira. Depois vai todo mundo pro grupo lá. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas ela dividiu. Então facilitou a hipnose, que é a sugestão mental que ele produziu. Ele se expandiu durante o sono dele. E não teve apoio dos guias. Por isso que ele falou, sustentando o ambiente, no capítulo anterior. Aos médios que se desencubam com limpeza e dignidade das obrigações que lhe assistem. A palavra parece coisa, mas no capítulo 46, vocês podem ir lá. Por que ele falou limpeza e dignidade? Os guias vão ajudar, repito, aos médios que se desencumbam com limpeza e dignidade das obrigações que lhe assistem. Aí ele explica aqui no 49, se eu estou com sono, eu não estou me desencumbindo com limpeza e dignidade da função que me assiste. Eles não vão me apoiar durante o sono. O problema é que eu vou sintonizar com outros. E aí eles vão lançar aquelas ideias perturbadoras no grupo. Quer dizer, poupe, né? A pessoa está no grupo e o dirigente permitir, digamos lá, vou até eu mesmo. Aí eu chego lá, Feira, eu tô cansado, hein? Você tá cansado, você não tem condição de ficar no círculo ativo. Fica na cadeira atrás, que você não tá bem. Tá cansado do trabalho que for? Fica. Mas eu sou médico. Mas você disse que tá cansado. Como é que você... Aqui a gente precisa de concentração mental ativa. Mas eu tô cheio de problema. E quem não tem? A pessoa se melindra. E é como ouvir dizer, não, eu não estava dormindo, não. Você está vendo que a pessoa está dormindo e diz que não está dormindo. Não estou dormindo, não. Sonhando. Quer dizer, alguém está com a televisão ligada e está dando... Não tem problema não, Maria. Eu no celular e tá muito de barulho diferente. Não tô com... A gente não tá ouvindo barulho aí não. Fique tranquila. A gente não tá ouvindo barulho de sua casa não. Boa noite. Não é da minha casa não, é na casa de alguém que tem a televisão ligada. Aí eu assisto pelo celular. Aí tá dando interferência pra mim. Eu não tô ouvindo não, porque eu tô usando seu fone. Ela tá dizendo que alguém tá com a televisão ligada e tá dando interferência. Eu realmente... Oi, gente, boa noite. Oi, Evelyn, tudo bem? Diga. Tudo bem. Eu já tô no Pará e o sinal aqui é meio ruim. Aí eu tenho uma dúvida no capítulo anterior, que eu não consegui falar na hora, que o sinal não estava completando. Do ponto de vista de que nós somos influenciados, né, demais em pensamentos, toda a questão de mal-estar no médium não é intrinsecamente ligada a também uma determinação. Eu consegui ouvir vocês nos relatos, né? Ele sempre é espiritual, mas não tem um dedinho, não? Sempre? O que vimos quando é Luiz é o quê? Nós temos coisa nossa, orgânica, sim. Nós temos males orgânicos. Então, o que é que foi abordado antes? Aí, citei da alimentação, só para ficar no exemplo. Aí eu comecei com isso. Eu comi um acarajé cheio de pimenta 2 dias antes. Ou um dia antes, sou médium indisciplinado, deseducado. Porque se eu sei que eu tenho um trabalho amanhã, eu gosto de acarajé, por que eu fui comer um dia antes? Esperava passar um dia, 2 dias. É um direito meu, que ninguém tem nada a ver com isso, no nosso hábito alimentar. Mas eu tenho um compromisso, então eu deveria ter feito o quê? Não ter me alimentado com aquele quitute com pimenta um dia antes. Eu vou atribuir isso ao espírito, é o que Jair falou. Então eu mesmo já fui um deseducado. Quer dizer, eu mesmo já provoquei o mal em mim. Os guias vão me deixar o quê? Passar por aquele perrengue, a diarreia, para eu aprender a me educar ou me reeducar. Já aconteceu comigo uma coisa bem particular. Realmente, aí sim, anos. Então, horas antes da mediúnica, casado pro ato sexual.
Quando chegou na mediúnica, só consegui dar uma comunicação de um espírito vampirizador que me perturbou, provocou desequilíbrio na reunião. Eu não tive como recurso de contenção, e depois, na avaliação trazida pela benfeitora espiritual, pela médium Y, eu tomei minha carapuça e falei, porque eu não tenho vergonha de nada, também não cometi nenhum crime. Eu falei, o deseducado fui eu, que não contive os meus desejos, os meus apetites sexuais, fiz sexo horas antes da mediúnica. Quer dizer, acontece. Quando a Helena falou isso, acontece, mas você tem que ter dignidade de reconhecer o que? Se fui eu o elemento de desequilíbrio, por que eu vou jogar para o espírito? Por que eu vou jogar para os outros? Eu tenho que ter dignidade e habilidade de assumir. Então fui eu. Falei assim mesmo, falei pro grupo. Eu cometi o desatino, não vai acontecer mais. Falei. Mário, Diga. o que eu é o seguinte, ela está dizendo seu som tá horrível, viu? Eu não estou conseguindo ouvir. Ninguém tá ouvindo nada. O que eu entendi é isso aí. Tem coisas, Evelyn, que é de espírito. E você pegou depois, ó. Tem orgânico que é nosso, tem emocional que é nosso. Pode ter influência do espírito? Pode. Tem um capítulo, se você quiser, livro Domínios da Mediunidade, capítulo Dominação Telepática. A médium é anésia. Então, ela está sob a influência de uma dominação telepática. Pelo estado emocional dela, ela tem ciúmes do marido que sai de casa para traí-la com a secretária. Ela desconfia. Isso a perturba fisicamente. Ela é trabalhadora do céu. Então, ela, durante o trabalho mediúnico, ela não consegue ser uma médium mais educada. O espírito jovino fica passe nela, é a nossa irmã que está sob o estado emocional de ciúme do seu esposo jovino, e isso é link, estabelece links, influência com o desencarnado. Então o problema é dela. Agora tem coisa também que é espiritual. O que a gente avaliou antes? O ser precisa ser educado de avaliar. Olha, eu não estou bem hoje, estou cheio de conflitos, cheio de problemas emocionais, estou cheio de problemas, hoje eu vou para a cadeira de assistência. Ser orgânico. Está com muito ruído. Tereza, desliga aí. Alguém desliga o microfone aí, não estou ouvindo. Deixa eu desligar o meu aqui, para ver se é o vento. Era de Tereza, mesmo ficou bom. Melhorou. Entendeu, Evelyn? Isso aí tem orgânico, tem emocional e tem do espírito. Eu entendi. Influência espiritual, Evelyn. Se a gente for pegar literalmente na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos que nos dirigem, não é isso que eu vou falar? Se os espíritos influenciam nossos pensamentos, eles nos dirigem. Então, isso, tem mais do que a gente pensou, você pensa, você é médium. Mediunidade é pensamento. Pensou, sintonizou, recebeu e emitiu. Pode ter certeza disso. Nós estamos pensando aqui agora, nós estamos emitindo pensamento e recebendo pensamento. Esse trabalho aqui é totalmente mediúnico, porque nós emitimos pensamentos e recebemos pensamento dos nossos guias, dos nossos guardiães. O trabalho na mediúnica é só a prática de atendimento aos sofredores. É um exercício, como Mariane falou, de reflexão para nós, para que a gente se comece a criar um hábito, André Luiz, na prática do bem, para auxiliar aqueles irmãos, ser instrumento de auxílio. Mas pensou, é médium. Todos somos médiuns. Todos, aquele que sente a influência dos espíritos, é médium. Por isso que a mediunidade é uma capacidade do espírito, que se enraiza no organismo. Alguém quer falar mais? Foram 5. Obrigada, gente, por tirar a dúvida. 5 repetições, né? Que ele encerra com a postura corporal. Então, essa para mim que eu achei mais importante, embora talvez fosse a mais simples, porque alguém se debruçar sobre a mesa, esticar as pernas, abrir os braços, ficar falando de o que aconteceu na TV, chegar... Você viu, Barreto, o final da novela de ontem? Você viu que a política de agora como é que tá? Aí é pelo amor de Deus, né? Ali não é lugar disso, pô. Ali não é lugar disso. Então, desde a postura corporal, a postura emocional,
a postura psicológica, a conversa mediúnica não é lugar para isso. Mediúnica é entrar, manter o silêncio. Ferreira sempre me aborda isso. Silêncio. Silencia, ora e vamos. É isso. Repete por quê? Porque a gente esquece. Infelizmente a gente esquece. Sempre a gente esquece. Aí chega com a boca deste tamanho no centro. Ai, você... Os doentes tudo lá. Todo mundo lá. Fica uma coisa futucando para falar no caminho. Fica futucando pra gente falar no caminho coisa, ficar ali futucando, a gente tem que estar ali, ó, meditando, esquecendo, pra não falar. Trabalhei 4 meses no coisas hospital. Tereza já trabalhou aí, Mariane, no laboratório, sabe? Na entrevista, a doutora Clésia falou comigo, pense bem, 24, 25 anos, aqui não é local de dar risada, de piada, de conversa. Aqui é ambiente de sofrimento. Você tem capacidades emocionais, psíquicas para trabalhar no hospital? Não tive. 4 meses eu saí. Se eu tivesse, estava lá até hoje. Você tem educação para trabalhar em hospital, que vai lidar com o sofrimento alheio, para o doente passando sofrido, o acompanhante do doente no corredor, e eu encontrar, digamos, Tereza, você viu a novela? Você viu o que a política está fazendo? Você viu? E o acompanhante do paciente do lado, chorando, demitido. Foi o que aconteceu comigo. Eu não quero ser demitido da equipe de André Luiz. Alguém quer? Se alguém quiser, é só se comportar assim. Quem vai fazer a prece aí? Você falou em demissão, todo mundo ficou quieto, ninguém quer nem falar. Já tem 20 milhões de desempregados, para a gente votar por cento agora, e a pessoa, os guias de cada um da nossa mediúnica, você não entra não. Os guias nunca vão fazer isso, é óbvio, né? Mas você está demitido, porque você não tem capacidade, padrão psíquico para trabalhar aquilo ali. Rapaz, é uma responsabilidade isso aí. É um compromisso, Mariane ilustrou bem, é um compromisso, uma reflexão, porque a gente está lá, uma equipe, tem um diretor de uma equipe espiritual, que investiu e investe em nós. E quando chega um sofredor lá, ele vai dizer, pode trazer que aqui Carmen vai atender, como se fosse atendendo um parente dela. A gente já estudou sobre isso. Ela vai atender esse espírito como se estivesse atendendo um parente que ela muito ama. Aí de repente encontrar Mário Sérgio lá, o doutrinador, dando risada e gargalhando. Rapaz, o guia vai ficar com vergonha. E eu ficarei com vergonha tempos depois, quando chegar no mundo espiritual. Isso aí já aconteceu muito já, de os guias chegar de volta lá no plano espiritual e a galera fazer gozação dele. Aí, que o rapaz que você disse que aquilo era trabalhador, que aquilo era direito, olha as condições dele, como é que confia num safado daquele, aquilo não vale nada não, para aquilo não tá, você vê como é que tá, e ele ficar calado assim, e na outra semana tá colado de novo, tentando ajudar a pessoa. Rapaz, a responsabilidade do guia é muito grande, e a paciência, a tranquilidade que ele tem por nós, que eles têm por nós, é uma coisa que a gente já devemos reconhecer que temos que mudar para não fazer tanta vergonha aos nossos guias espirituais. É isso aí. Quarta-feira continuaremos. Carmen, faça a prece, por favor. Agradecemos a todos. E quarta-feira, convocando a todos. Vou ligar meu microfone aqui. Amigo Jesus, guias espirituais que nos acompanham todos os dias da nossa vida, que nos permita força, coragem para mudar, porque o momento que passamos aqui, estamos buscando assimilar esses conhecimentos para que a gente possa se tornar melhor. E precisamos da ajuda dos nossos guardiões, anjos guardiões, para que nos permita força, nos dê coragem para transformar as nossas vidas. Que o Divino Mestre Jesus
que assessora todos esses trabalhos feitos com amor e luz, derrame bênçãos, não só para a gente que faz parte aqui desse grupo, mas derrame luz, amor para toda a humanidade que passa por um momento tão difícil como esse. Que todos possam receber nesta noite de hoje essa energia de amorosidade, de luz, para enfrentar os desafios que a pandemia vem trazendo na família de cada um de nós, com tantas dificuldades que esta pandemia vem trazendo, porque tem transformado muito o contexto familiar, em desemprego, em sofrimento, em dores com as perdas dos nossos entes queridos. Que nesta noite de hoje, o Mestre Jesus possa aliviar cada coração, cada alma vivente que sofre com as consequências da pandemia. E em tempos como esse, que muitos ainda estão em estágio de indiferença, para que esse contexto de morte possa sensibilizar as almas mais endurecidas. Que o Divino Mestre, com a sua amorosidade, derrame sobre todo o planeta, aliviando dores e sofrimento daqueles que se encontram nos hospitais, e fortaleça aqueles que estão junto a esses leitos, na linha de frente, buscando amparar, consolar cada irmão necessitado. E que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Um abraço a todos. Isso. Boa noite. Valeu, boa noite. Até quarta. Abençoe todos. Muita paz. Boa noite a todos. Boa. Vou fechar aqui.